Olá, meu nome é Pablo Lopes e nessa apresentação vou demonstrar o funcionamento da API desenvolvida em Java. O nosso projeto se chama SMI e é um sistema de monitoramento e alerta de emergências que visa auxiliar na prevenção de enchentes na cidade de São Paulo. O projeto foi desenvolvido em Java 21 com o framework Spring Boot 3.5.0. Utilizamos o Oracle SQL Developer como banco de dados, Maven para gerenciamento de dependências e Docker para facilitar a execução e o deploy. Para teste de documentação dos endpoints, utilizamos o Swagger. O sistema está atualmente hospedado na plataforma Render. Agora, mostrando a organização do projeto aqui no IntelliJ, temos os pacotes que separam as classes e suas funções. Começando pelo Entity ou entidades, elas representam as tabelas no banco de dados. Por exemplo, usuário, sensor e área de risco. São algumas das tabelas que temos no banco de dados e que utilizam aqui na API. Após elas, temos também as DTOs, onde elas fazem basicamente o tráfego de dado entre camadas, separando os dados que vão e que retornam da API. Então, como exemplo do usuário, ela mostra aqui sensor, notificação e área de risco. São algumas dessas DTOs. Após as DTOs também temos a repositório ou repository. Interfaces responsáveis por interagir diretamente com o banco de dados. Utilizando o Spring Data JPA, ela realiza a operação do CRUD e permite a criação de queries customizadas. Então, mostrando aqui um pouco da usuário, elas são bem mais simples, né? Não tenho muito. Logo após isso, uma das classes também que tem uma extrema importância são as controllers, pois as controllers elas recebem as requisições HTTP e encaminham para os serviços. Exemplo de usuário controller que gerencia todo o relacionamento de usuário. Então, aqui você faz toda a busca, a criação ou a edição ou deletar no banco de dados, você utilizando o endpoint que está mostrando aqui. Então, com isso, você consegue acessar as informações. Também temos as classes de serviço, é onde funciona toda a parte de regra de negócio, validações, tratamento de erros e chamadas ao repositório que acontecem. Então, basicamente, é a classe onde mostra como funciona todo o processo. Então, aqui você tem a atualizar, excluir, cadastrar, desculpa, e buscar por ID, ou listar todos, né? Que você tem todos os dados ali no banco de dados dessa classe de usuário. Mostrando agora um pouco, né, mais do processo, eu vou rodar a aplicação. Então ele começa a carregar aqui todas as informações do Spring Boot. E eu já deixei aqui o Swagger aberto. Então aqui é a página do Swagger, onde a gente consegue fazer toda a parte de informação, de criar, editar. Ele está demorando um pouquinho. Agora que carregou. Então aqui basicamente está tudo que a gente consegue utilizar. Usuário controller, sensor, notificação, leitura, inscrição, área de risco e alerta. O nosso projeto ele tem uma certa sequência a ser feita para fazer a criação e não dar erros, né? Por quê? Para você ter um certo padrão nessas criações. Então você começa fazendo um usuário. Então aqui ele mostra um exemplo visual de como vai ficar. No nosso caso, eu já deixei aqui pronto alguns JSONs para poder fazer os testes. Eu estou só pegando aqui. Então, o meu primeiro teste vai ser a criação de um usuário novo. Então, eu passo o nome, o e-mail, o telefone, a senha e o perfil. Os demais dados, o banco mesmo já cria para a gente automaticamente. Então, eu clicando em Execute, ele demora um pouquinho e foi feita a criação. Então, aqui ele mostra que o Felipe Luiz Cunha virou o ID 27, o e-mail dele está aqui,
a senha, o telefone, o perfil dele e a data de cadastro. Porém, o Felipe ele acabou errando na hora de fazer a colocação do e-mail. Então, supondo que, como ele é o ID 27, a gente consegue atualizar aqui a informação dele. Então, basicamente, a gente passa alguns dados, o nome dele continua o mesmo, porém o e-mail dele agora tem Luiz. O número também tem algumas diferenças e a gente executando, ele já fez essa alteração. Eu tenho aqui o banco de dados, ele está desatualizado porque eu tinha feito um teste antes, mas a partir do momento que a gente atualiza, você vê que as informações já estão aqui corretas. Então, o Felipe Luiz Cunha, o e-mail dele, a senha que a gente usa como teste, o telefone, o tipo de usuário e a data de cadastro, ok? Seguindo, você pode fazer a de área de risco. Eu também já estou com o JSON pronto dela para mostrar. Só dando um contexto antes, se você quiser buscar um usuário em específico, você consegue. Você coloca aqui o ID dele e executa. Ele retorna o ID que a gente fez a pesquisa. Porém, se você quiser ver todos os que já estão listados no banco, também é possível. Você vai somente nesse de usuário que não tem ID e aqui ele lista todos os usuários que temos atualmente cadastrados no nosso banco de dados. Agora mostrando o de área de risco. O de área de risco ele é um pouco mais complexo, pois ele tem muita mais informações. Porém, como eu disse, algumas informações já são criadas automaticamente no nosso banco de dados. Então não precisamos passar isso para ele. Então, o JSON que eu tenho aqui, eu vou estar deixando também disponibilizado todos esses JSONs via Insomnia, tá? Ele vai estar lá com todos eles certinhos. Então, aqui você tem todos os dados que você precisa passar: nome, a latitude e a longitude do local, o nível de evacuação, o nível preventivo de emergência, o nível de seca da chuva e se a área está alagada ou em emergência. E você pode colocar uma descrição, como a área com risco elevado de alagamentos em período de chuvas fortes. Você executando, ele já faz a criação e passa os dados lá para o próprio banco, se ele quiser, se for necessário fazer alguma alteração. Você também consegue atualizar. Então, sabendo que o ID que a gente criou agora foi o oitavo, você coloca aqui e você faz a alteração que você necessita para testar. Então aqui está toda a informação de teste, você executa, ele fez a alteração. Então, a mesma circunstância, tudo certinho, você consegue fazer com todas as demais em sequência. Eu vou estar deixando também na documentação toda a sequência exata para poder fazer cada post, cada coisa certinho para não ter problema. Só mostrando aqui, quando você colocar com o ID, ele retorna o ID 8 que a gente acabou de alterar e também todos os que já estão salvos no banco. Então temos três, né, aqui no banco de dados que está mostrando aqui para a gente, ok? Então na documentação eu vou deixar tudo clarinho, certo? Como fazer a sequência correta, que é você criar o usuário, depois você criar a área de risco, fazer o sensor, a leitura do sensor, o alerta, a inscrição do alerta e a notificação. Eu espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida pode me chamar. Sou o Pablo e essa foi a apresentação do vídeo para a matéria da Global Solution, nosso projeto.